Eles sentiram e sentiram doído. Há 3 dias nós começamos uma mobilização nacional para não votar no número 55, o número do PSD. E eu expliquei em um vídeo meu que viralizou e já chegou até de volta para mim em grupos, onde eu falo que hoje o partido de sustentação da ditadura, PSD, é o PSD, que para mim virou o partido de sustentação da ditadura. Eu mostrei claramente que hoje o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, tem mais 15 senadores, dos quais 12 não se posicionaram ainda, e alguns se posicionaram até a favor do Alexandre de Moraes, ou seja, contra o impeachment dele. Esse vídeo repercutiu muito, doeu muito no partido. Fui atacado, recebi várias mensagens, prefeito de uma cidade gravou um vídeo contra mim. Em primeiro lugar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Nós estamos travando uma guerra contra uma ditadura. Uma guerra para ter liberdade para os nossos filhos e para as próximas gerações. Eu não vou ceder porque uma ou outra pessoa se sentiu ofendido, ou porque prejudicou a candidatura para prefeito ou vereador de uma ou outra pessoa que se sentiu agredido ou ofendido. Não, nós estamos numa guerra pelo Brasil. É muito mais importante a nossa democracia do que uma prefeitura de uma cidade ou de outra cidade. Isso eu deixo bem claro. E eu gostaria que até as pessoas do PSD entendessem isso. Mas uma coisa está acontecendo e eu preciso admitir. Já está começando a ter uma grave, acirrada dissidência dentro do PSD. Muitos candidatos, muitos mandatários do PSD já estão abertamente se posicionando contra Alexandre de Moraes e pedindo para que a cúpula do partido se posicione também. Então nós estamos vendo agora uma ruptura. Uma parte do PSD, uma parte que é de direita, uma pequena parte, mas existe, de pessoas conservadoras que apoiam o presidente Bolsonaro, já estão aumentando a pressão por dentro do partido para que lá em cima os senadores e o Kassab e o presidente do Senado, Pacheco, tome uma atitude em defesa da democracia, porque o que eles estão fazendo vai prejudicar muito o PSD nacionalmente. Vamos lá. Como vocês sabem, o vídeo que eu fiz, que repercutiu bastante, foi o vídeo não aos 55. Não votar aos 55, porque votando no 55 você vai estar dando mais força ao partido que hoje é o maior defensor dessa ditadura. O partido do Alexandre de Moraes é hoje o PSD. Porque é por causa do PSD que o Moraes ainda está de pé. Que o impeachment não é pautado, que mais senadores não ajudam a resgatar a nossa democracia. O PSD é hoje, isso eu não vou deixar de falar, o maior perigo para a nossa democracia. Hoje, não estou falando de PL, PT lá atrás, hoje é o PSD. E aí, como vocês podem ver, tem aqui ó, o Kassab e o Pacheco, são os donos do PSD nacionalmente. O presidente do Congresso, Pacheco, e o Kassab aqui de São Paulo, que é o presidente nacional. Aqui eu vou deixar uma lista, que agora nós vamos acertar em cheio. Esses nomes que você está vendo em laranja são senadores do PSD que ainda estão como indefinidos. Só para vocês verem, o PSD já tem 2 senadores que abertamente declaram que são a favor da ditadura, que é o Omar Aziz e o Otto Alencar. Agora, esses outros senadores aqui, neste momento, estão aí nos seus estados, como estados da Bahia, Maranhão, Paraíba, Tocantins, Piauí, pedindo votos para seus prefeitos. Esses senadores estão tentando aumentar a base deles, dos seus candidatos, fazendo mais prefeitos para que esses prefeitos possam apoiá-los à reeleição, ou ao governo do estado, ou outro cargo qualquer. Estes senadores é o que a gente tem que gravar o nome. São essas as pessoas que realmente estão dando a sustentação para o PSD. E querem aumentar o PSD pedindo voto para os seus candidatos a prefeitos. Não vote, principalmente, em nenhum candidato apoiado por esses senadores que até agora se recusam a defender a nossa democracia, a nossa Constituição e blindam essa ditadura do Alexandre de Moraes. Há exceções pelo Brasil? Sim, há exceções pelo Brasil. Nós temos, por exemplo, o caso de Londrina. O candidato a prefeito pelo PSD de Londrina é um grande apoiador do Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro fez vídeo para ele. E lá em Londrina é uma disputa entre ele, PT e PSOL. Se for PSD, PT e PSOL, obviamente, jamais vote em PT e PSOL. Vote no PSD. Esse candidato de Londrina é apenas um exemplo. Existem outras exceções? Existem. Essas exceções estão se pronunciando publicamente contra Alexandre de Moraes. Estão publicamente pressionando o partido por dentro para que eles pautem o impeachment do Alexandre de Moraes. Essas pessoas sim merecem o nosso apoio. Aqueles de dentro do PSD que estão tentando resgatar o bom senso do partido e impedir que o partido caia na lama da história, na latrina da história, como partido que defende a ditadura, estes merecem o nosso respeito. Então é só prestar bastante atenção. Para você saber quais são as exceções, veja como esses candidatos, esses prefeitos, esses candidatos a vereadores se posicionam em suas redes sociais. Veja se eles pedem o impeachment do Alexandre de Moraes, se eles pressionam os presidentes estaduais e nacional do PSD para que o impeachment seja pautado. Agora,
esses candidatos, dos senadores que estão aqui em laranja, em vermelho, 0 voto. Aí sim, é não aos 55 e ponto final. O PSD tem que entender, e eu quero que os meus amigos do PSD entendam o que eu estou falando. Eu estou numa briga, gente, pela liberdade dos nossos filhos. Não tem nada que vai me fazer voltar atrás. Eles têm que entender que agora, se o PSD aumenta o poder, nós corremos o risco de termos mais senadores do PSD em 2026, mais senadores defendendo o Alexandre de Moraes e essa ditadura. E se o PSD entender que defender Moraes está tendo um alto custo para esse partido, aí sim pode ser que eles abandonem o ditador e voltem a defender a democracia. Pelos interesses próprios pode ser, mas não importa. O que nós precisamos é de defender e resgatar a nossa democracia. Nós estamos em uma guerra. Entendam isso, amigos do PSD. Nós estamos em uma guerra e hoje, a verdade é essa, eu sei que dói, o PSD é o partido que está protegendo, dando sustentação, blindando o Alexandre de Moraes. Ou seja, o partido que hoje mais representa um risco à nossa democracia, que está bloqueando o resgate democrático, é o PSD. Então eu acho que eu fui bem claro, nós estamos em uma guerra, e na guerra, meu amigo, quando é para salvar a liberdade dos nossos filhos, a gente não pensa 2 vezes. Então não adianta fazer videozinho, batendo em mim, me xingando, eu não vou voltar atrás. Mas faça um vídeo para dizer, veja se o seu candidato é ou não é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Se pronuncie publicamente, pressione o partido por dentro. Porque esse apoio ao Alexandre de Moraes, porque a PSD está dentro, tem que ter um custo muito alto a um partido, porque é impossível ter no Brasil um partido que apoia uma ditadura. Um abraço. Polícia do Rio de Janeiro prende vereador por assassinato de cabo eleitoral. Os investigadores apreenderam 400 mil em espécie na casa de Bruno Pezão do PP, em Campos dos Goitacazes. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Sem previsão de alta, informação na sua tela. Sem previsão de alta, Dias Toffoli segue internado na UTI. Moraes já não consegue caminhar pelas ruas brasileiras. Em breve também não conseguirá caminhar nas americanas. O ostracismo é o destino natural dos ditadores. Marcel Van Hatten, deputada dos Estados Unidos, propõe barrar censuradores no país e cita Moraes. Urgente, deputado Nicolas Ferreira convoca manifestação para o dia 29 de setembro em BH. Manifestação tem como objetivo pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Uma informação muito importante, o seu compartilhamento. Continuando, urgente, a Anatel solicita que operadoras limitem a brecha que dá acesso ao X. Eles ainda não sabem se a atualização ocorreu apenas no Brasil ou em todo o mundo. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. O que não foi descoberto ainda é se essa atualização do aplicativo X foi só aqui ou a nível global. Mas fato é que os brasileiros conseguiram ter um momento aí de acesso ao X hoje pela manhã. Boa noite para você, para os assinantes. O X está bloqueado no Brasil desde o dia 29 de agosto, depois de um descumprimento de uma decisão judicial por parte de Elon Musk, uma decisão que veio do STF, Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que tivesse um representante legal aqui no país da empresa. Elon Musk não obedeceu essa ordem judicial, portanto veio o bloqueio. Os brasileiros estão sem o X desde o dia 29 de agosto, dia 29, dia 30 de agosto. E aí hoje pela manhã, depois de uma atualização, os brasileiros voltaram a ter acesso ao X momentaneamente. Isso deu uma repercussão enorme nas redes sociais, em outras redes sociais, inclusive no próprio X, que costumava destacar os assuntos do momento. Isso foi um dos assuntos do momento, no momento em que o X estava de volta aqui para os brasileiros. O que aconteceu? Houve uma atualização do aplicativo que dá acesso ao X, o aplicativo que tem endereços para ser acessado, ou seja, endereços, IPs, caminhos, né, para ser acessado. E aí, com essa atualização, 2 novos caminhos foram, no caso, adicionados à plataforma, ao aplicativo, e foram esses 2 novos caminhos
caminhos que não estavam bloqueados, que deram acesso aos brasileiros à plataforma X. Esses 2 novos caminhos, eles meio que replicam os caminhos originais que estão bloqueados aqui no Brasil pelas operadoras, provedoras de internet, desde a determinação judicial. Isso foi o que aconteceu. A Anatel já identificou essa situação e já pediu para as operadoras e provedoras de internet para barrar o acesso a esses 2 caminhos que replicam os originais, por isso que dão acesso à plataforma, que deram, no caso, acesso à plataforma. Nesse momento, não está sendo mais possível acessar. Acredito eu que as provedoras e também as operadoras de internet já tenham feito esse bloqueio a pedido da Anatel, portanto, não há mais possibilidade de acessar o X. Mas, como eu disse no início, não se sabe se essa atualização foi só no Brasil, no caso, né, driblando uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ou se foi a nível global, e aí é o que a gente tem que acompanhar, né, nesses próximos capítulos. Eu volto com você aí no estúdio, Tralha. Especialistas diz que Elon Musk deu checkmate em Alexandre de Moraes. Se você bloquear o Cloudflare, você bloqueia todos os serviços no Brasil. Se isso acontecer, você derruba a CNN agora. Só que agora eles não estão usando a rede do X. Eles estão usando um serviço do Cloudflare, que é um serviço de uma nuvem que está no mundo todo e que tem 24 milhões de domínios de sites dentro dessa rede. Inclusive, dentro desse Cloudflare está o próprio governo federal, está a imprensa, a própria CNN tem site dentro do Cloudflare. Ou seja, se a gente bloquear o Cloudflare, até a CNN sai do ar. Agora nós temos que esperar o próximo passo, ou da Justiça, ou da Anatel. E se vier da Anatel, a gente gostaria que venha com muito detalhe técnico do que fazer especificamente, porque o risco neste momento, e isso nós avisamos os provedores para não bloquearem por conta própria, porque um bloqueio do Cloudflare pode afetar até uma transação de Pix que deixa de funcionar. Ou seja, o X foi para ele saiu de uma área sozinho, onde ele estava isolado, e agora ele está no meio de todo mundo. Se você bloqueia o X, você está bloqueando metade da internet junto. Então, o bloqueio tem que ser muito mais seletivo, tem que ser outra solução. Eu espero até que a Justiça encontre outras formas de fazer isso. Blogueira Daniela Lima pede que todos os brasileiros não usem o X. Lembrando que o X está suspenso por descumprir ordens judiciais, disse ela. Preste bem atenção aqui no desespero. Conseguiram acessar seus perfis na rede social agora pela manhã. Procurado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que a plataforma segue suspensa no Brasil e disse que ainda provavelmente se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra, o X está suspenso no Brasil desde o fim do mês passado, depois que o bilionário Elon Musk, abertamente, de maneira pública, avisou que passaria a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal, como a de indicar um representante legal no país, de sustar contas que estavam ameaçando policiais federais e pagar multas que somavam quase 19 milhões. Essas multas foram quitadas. Os outros descumprimentos não foram lavados pelo bilionário. Além da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes, na época, também proibiu os usuários de utilizarem redes privadas para acessar o aplicativo sob uma pena de R$50 mil. Bom, para você entender o que está acontecendo, o X segue suspenso e a gente traz para você aqui a informação de que o presidente da Anatel pessoalmente está fazendo uma verificação a respeito dessa oscilação que está produzindo acessos ao X indevidos. A plataforma segue suspensa no Brasil. A plataforma hoje, inclusive, como informou a coluna Mônica Bergamo, é alvo de um protesto de intelectuais da Europa, da América Latina, em defesa da legislação brasileira e contra o bilionário Elon Musk, apontando-o como um risco às democracias. O presidente da Anatel, há cerca de 30 minutos, 40 minutos, iniciou uma apuração pessoal para entender se há alguma violação de plataforma à ordem do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando eu digo plataforma, não estou falando do X, estou falando dos provedores de acesso. Se tiver, pode dar ruim. Meus amigos, prestem bem atenção nesse vídeo aqui, que é muito importante sua atenção e seu compartilhamento, e daqui a pouco a notícia do dia.
O PT, é claro, que é um câncer no nosso país, é um partido que, quem dera se ele tivesse só roubado financeiramente, mas na verdade ele tirou aí a credibilidade moral de uma nação. Mas há um outro partido que eu peço aqui a atenção de vocês brasileiros, chama-se PSD, que é o partido que mais perseguiu o Bolsonaro e a direita aqui no nosso país também, tanto na CPMI da Covid quanto na CPMI do dia 8, que eu fui extremamente ativo, pude esclarecer diversas verdades e desmantelar ali diversos falsos acusadores do um golpe que nunca existiu. E o PSD era a maioria no Senado e é a maioria do Senado, ou seja, a maioria dos senadores que estão indecisos contra o impeachment do Moraes e a favor da democracia estão no partido do PSD, que coincidentemente é o partido do Rodrigo Pacheco. Ou seja, eu peço para que você, eleitor brasileiro, não vote em ninguém que esteja sendo apoiado por esses senadores que estão indecisos. Caso eles fiquem a favor da democracia, a favor do impeachment de Moraes, ok, foi dado um aval para poder estar junto aos candidatos que eles apoiam. E peço também atenção ao segundo ponto. É claro que em vários locais no Brasil existem pessoas que estão no PSD e são pessoas de direita, pessoas que estão ao nosso lado, e peço, obviamente, para que você avalie e filtre isso, tá certo? Agora, dá para perceber claramente quando o cara está do nosso lado e está ali no partido, porque talvez não teve um outro que desse legenda, enfim. E o cara que está no PSD e é um inimigo da democracia e está em conluio e é cúmplice da ditadura de Moraes, como, por exemplo, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, eu irei fazer um vídeo nos próximos dias com relação a isso, esclarecendo o que está acontecendo, e peço mais uma vez para que o Brasil volte ao foco de que é de fato isso. Eu sei, obviamente, que existem coisas que tiram a nossa atenção. Poxa, uma cadeirada do Datena no Pablo é uma coisa que tira o nosso foco, é claro. Eu não tiro nem a tua razão com relação a isso, não, porque de fato tirou até a minha própria atenção. Mas no mesmo dia, já fiz um vídeo falando, pessoal, vamos voltar ao foco. Nós temos uma liberdade agora para ser conquistada. O Twitter continua derrubado aqui no nosso país. Nós estamos no mesmo patamar de Venezuela, Irã, de Coreia do Norte, Rússia, China, e nós precisamos lutar. E eu espero também, né, que os 6 gigas aí do Glenn Greenwald venha à tona, até mesmo porque foi diversas denúncias graves que foram feitas em qualquer país que tem uma democracia séria. O ministro Alexandre ou renunciaria ou já seria deposto do seu cargo e o presidente do Congresso pautaria o seu impeachment. Mas aqui no Brasil, até ex-condenado volta à presidência, então não há nada que abale, né, a nossa novidade aqui no nosso país, né? Então, é isso que eu peço para todos vocês. A gente sabe que a oposição ela tem uma limitação de poder dentro do Congresso. Peço para que vocês, né, não voltem um canhão para a oposição, até mesmo porque somos nós que estamos ali lutando, fazendo o máximo que é possível, mas contra um sistema que tem bilhões de emenda para poder comprar o centro, por exemplo, é muito difícil lutar contra, né? Obviamente, ainda mais numa eleição municipal. Mas eu acho que uma hora não vai ter como sair imprimindo dinheiro infinito também, não. Eu acho que as pessoas vão começar a perceber que a pressão popular ela funciona, de que o Lula, né, que está deixando aí o país literalmente em chamas, com aumento de impostos, vai chegar uma hora que eu creio que vai acontecer um Dilma 2.0, que nem o centro mais vai aguentar ele e as coisas vão andar. Meus amigos, preste bem atenção então na informação do dia que está repercutindo nesse exato momento e me ajude a compartilhar. Polícia do Rio de Janeiro prende vereador por assassinato de cabo eleitoral. Os investigadores apreenderam 400 mil em espécie na casa de Bruno Pezão, do PP, em Campos dos Goytacazes. O vereador que buscava a reeleição foi detido na manhã desta terça-feira 17 em uma operação conjunta entre o Ministério Público MP e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de planejar o assassinato de um cabo eleitoral de um adversário político em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O político suspeito, Bruno Fernando Santos de Azevedo, conhecido como Bruno Pezão, participou de uma videoconferência em um comício com um homem preso na véspera do crime. A imagem foi exibida em um telão durante a reunião com eleitores. O vídeo, disponível no perfil do Instagram do candidato, foi anexado à investigação. O homem visto no vídeo com o vereador foi preso em 2010 e é apontado como líder do tráfico local. José Ricardo Rangel de Oliveira, o Ricardinho, cumpre pena no complexo penitenciário na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação realizada pelo MP e pela Polícia Civil, o crime teria motivação
política. Cabo eleitoral foi morto com 10 tiros. O candidato Diego Dias, do PDT, concorrente de Bruno Pezão por espaço na Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes, não recebia apoio da facção criminosa que domina o tráfico na região para sua campanha. A vítima, Aparecida de Oliveira de Moraes, de 59 anos, foi morta a tiros dentro do próprio carro. Ele foi atingido por 10 disparos e uma emboscada ocorrida em 19 de julho. Aparecido trabalha como um cabo eleitoral de Dias. Tá aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.